Vamos abrir mais uma vez nossas Bíblias no Salmo 31, verso 3. Salmo 31 e 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Que Deus, de fato, possa dirigir sempre os nossos passos. Uma verdade da palavra de Deus é que Deus colocou em nós, ou em nossos corações, a eternidade. Fomos criados para ser eternos, né? E uma perspectiva real disso também nos ajuda a termos prioridades espirituais e eternas. Provavelmente nós não vamos ter tempo de aprofundar um pouco mais nesse tema da eternidade, ainda que nós já falamos um pouco, né? Mas em contraste com a verdade de que todos nós fomos criados para a eternidade, está a verdade, em contraste com esta verdade, está a verdade que a nossa vida é uma atribuição temporária. O que é a nossa vida? Nós não vamos estar aqui para sempre. E é um pouco desta verdade que eu gostaria de considerar com os irmãos e irmãs, com os jovens, hoje à noite. Salmo 39, 4. Salmo 39 e 4 diz: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Outra versão diz: Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera, é frágil, é um vento, é um sopro, é um conto que se conta. O Salmo 119 e 19 diz: Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A versão na linguagem de hoje diz: Viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Você já parou para pensar que a vida é uma atribuição temporária? Você já parou para pensar que serão poucos os seus dias na terra? E que nós devemos trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar? Nós devemos cumprir os planos e propósitos de Deus enquanto é dia, porque a noite vem. Um dia vai ser o último dia da sua vida. A Bíblia ela tem muitas metáforas, muitas passagens que revelam, mostram claramente, dão destaque, tentam nos despertar para esta verdade, a brevidade e a fragilidade da vida. E eu não posso viver como se isso não fosse real. E se de fato eu quero que Deus cumpra em minha vida os seus planos e propósitos, eu preciso lembrar que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo a perder. Você não tem tempo a perder. A partir do momento que a luz do Evangelho raiou em nossas vidas, aquele resplendor de luz, e nós não resistimos à mensagem poderosa do Evangelho, a partir do momento que nascemos de novo, não temos tempo para perder aqui neste mundo. Não é lugar de distração. Não é lugar de buscar o conforto. Não vos conformeis, não vos acomodeis.
não esteja confortável na terra. Aqui não é o lugar de descanso, aqui é o lugar de batalha. Aqui é lugar de cumprir os propósitos de Deus. Então a Bíblia, ela diz que a vida é uma neblina, é uma estreita passagem, é um sopro, é um fio de fumaça, né? Lá no livro de Jó, no capítulo 8, no verso 9, se você quiser encontrar aí na sua Bíblia. Jó capítulo 8 e 9 diz, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Nascemos ontem. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. E de fato, parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem que, criança ainda, eu compreendi o Evangelho. Parece que foi ontem, ainda jovem, eu fiz um propósito de servir a Deus. E já estou com 44 anos. E eu sei que o tempo se abrevia e eu tenho feito tão pouco. Tenho me distraído com tantas coisas. A nossa vida, os nossos dias passam como a sombra. Há duas coisas importantes que nós precisamos lembrar para que eu e você, para que nós venhamos a aproveitar bem este pouco tempo que nós temos. Primeira coisa, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Nós já temos considerado, mas guarda isto. Segunda coisa, a terra é apenas uma residência temporária. Em comparação com a eternidade, nós estamos na pré-escola, na preparação. E este lugar em que nós vivemos, a terra, é uma residência temporária. Não vamos ficar muito tempo aqui. Não pertencemos a este lugar. Não devemos criar raízes, não devemos colocar aqui o nosso coração, ter aqui neste mundo as nossas paixões. Não. O céu deve ser a nossa ambição, a nossa esperança. A habitação junto com Deus. Talvez nós devemos orar mais. Senhor, ajuda-nos a ver a vida como o Senhor vê. Ajuda-nos a ver como o tempo de fato corre e nós voamos. Nós vamos passar e o tempo continua aí. O tempo corre e nós voamos. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Davi orou no Salmo 39, verso 4. Salmo 39 e verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Outra versão que eu queria destacar. Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Oremos assim como Davi. Mostra como a vida é curta. Me faça conhecer a minha fragilidade. Para que eu possa, com sabedoria, ocupar o tempo de vida que tenho. Para que eu possa, com sabedoria, compreender que eu sou, como diz a Bíblia, um forasteiro, um peregrino, um estrangeiro, um estranho, um visitante, um viajante neste lugar. Eu não pertenço a este lugar. Eu não estou aqui para provar o melhor que esta terra tem para oferecer. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas.
A nossa tarefa aqui é glorificar a Deus por meio das nossas ações, escolhas, vida, pregação. Provavelmente nós não vamos ter tempo, mas a vida também é um teste. Tudo está sendo posto à prova. Nós seremos aprovados ou reprovados em tudo aquilo que temos feito. Deus dará a cada um segundo as suas obras, bem ou mal. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E é este tempo de vida que nós temos, é dele que nós prestaremos conta. Então, se a vida é breve e se eu preciso prestar contas, como que eu vou perder tempo? Sabe aqueles simulados enormes que você tem ali 2 horas para fazer? E você está sendo avaliado e você precisa da nota. Você perde tempo pensando na morte da bezerra? Ou você ataca a prova e lê as questões, e lê os textos e procura aplicar todo o conhecimento que você tem o mais rápido possível para que você consiga, nas 2 horas que você tem, entregar o maior número de respostas corretas? Porque você tem um objetivo, passar na prova, passar no teste, ser aprovado. Você não para descansar no meio da prova. Porque tem tempo. E quando der as 2 horas, então o professor ou alguém vai recolher as provas. E não haverá mais tempo de fazer nada. O que foi feito, foi feito. O que não foi feito, um dos grandes temores da minha juventude, já muitos que aqui estão já ouviram isso, mas ainda me consome, talvez menos. Chegar diante de Cristo com as mãos vazias, salvo como que pelo fogo, como que isso me atormentava na minha juventude. Eu não quero passar por esta vergonha diante do meu Salvador, que tudo fez por mim, salvo como que pelo fogo. Nada restou. Nada foi aprovado. Tudo era feno, madeira e palha. Não é possível. Eu tenho todos os recursos, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, eu tenho direção. Não é possível que eu vou chegar no final da minha vida, da minha curta vida, e nada ter de aproveitável para colocar aos pés de Cristo, meu Senhor. Davi diz no Salmo 119, mais uma vez, sou apenas um peregrino. 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha só, Deus julga segundo as obras de cada um, então vocês devem se comportar como? Peregrinos, forasteiros, estrangeiros. Podemos ter orgulho da nossa pátria, mas esse orgulho não pode ser maior do que a certeza de que a minha pátria está nos céus. A minha pátria está nos céus. Sou feliz por ser brasileiro. Eu gosto, né? Tem gente que fala, não, você é descendente de escocês, você é escocês. Eu falei, não, nada pegou em mim dessa turma. Eu sou brasileiro. Eu nasci aqui, sou mineiro, de Uberaba. Mas graças a Deus, pelo poder do Evangelho, pela maravilhosa graça que se revelou Salvador a todos os homens, a minha pátria está nos céus.
e no tempo da minha peregrinação, eu devo procurar cumprir os planos e propósitos de Deus na minha vida. Deus quer que nós enxerguemos a nossa vida diferente dos descrentes. Eles não contemplam a eternidade. Eles pensam somente aqui, né? Filipenses 3, 19 e 20, por exemplo. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses 3, 19 e 20. Eles pensam somente nas coisas terrenas, né? Filipenses 3 e 19. O destino deles, o destino do descrente é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Assim é o homem que não conhece a Deus, que não percebe a brevidade da vida, que não conhece a eternidade nem o céu. Olha a descrição. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos cidadãos dos céus, onde vive nosso Salvador, Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele compreende que há algo muito maior, que há algo além dos poucos anos de vida, anos difíceis, de tribulações, de dores, de limitações. O verdadeiro salvo percebe esta verdade. Ele não se deixa ser dominado pelas coisas desta vida. Há um texto na palavra de Deus que eu não estou conseguindo lembrar agora bem corretamente, mas diz que o ímpio ele é mais sábio do que o crente quando ele prepara para aquilo que ele considera ser o final da sua vida, não é? A sua aposentadoria. Ele é mais prudente. Ele prepara para um descanso, ele trabalha, ele ajunta, ele quer ter uma boa aposentadoria. E nós nada preparamos para a eternidade. O descrente não conhece a eternidade, o descrente nem pensa no além. E nós nada preparamos para a eternidade. A nossa identidade, jovens, ela está no lar eterno, na nossa pátria, nos céus. E nós devemos viver aqui como cidadãos dos céus. Nós precisamos entender, deixando a vontade de ter, de provar, de visitar, de conhecer tudo aqui. Pois não. Pode ler para nós. Pode ler. Isso, pode ler para nós. Verso 8. Louvou aquele Senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Os filhos deste mundo são mais prudentes, porque ele providenciou meios de não ficar desamparado, não é? Neste caso aí. E este é o princípio que eu queria destacar. Ele providencia meios, ele trabalha, ele é diligente para que ele não fique desamparado. E nós nada preparamos para a eternidade. Nós precisamos, então, compreender que eu não preciso provar ou ter, ou visitar tudo aqui neste mundo. Eu preciso, no lugar que Deus me colocou, ser aquilo que Deus espera que eu seja. Tiago 4:4. Quando nós adotamos os valores e as prioridades e o estilo de vida deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. Quando nós flertamos com o mundo,
Deus trata isso de maneira séria. Olha o que diz Tiago 4:4, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis aí é adúlteros. Aqueles que são desleais para com Deus. Então, em vez de perceber e entender que a minha vida, ela é breve e que eu não preciso provar, adquirir, visitar todos os lugares e que eu não devo ter nenhum envolvimento, nenhuma amizade com as obras das trevas, as coisas deste mundo. Deus está advertindo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós somos embaixadores, né? Não estamos no nosso país, não estamos na nossa casa. Nós temos que, talvez como embaixador, imagina que você foi convidado a ser um embaixador em outro país. E você vai provavelmente aprender a língua, né? Aprender alguma coisa da cultura daquele país, alguma coisa dos costumes, porque você tem que viver ali, você é um embaixador. Para cumprir a sua missão de representar o seu país naquele país distante. E eu também não vou entrar muito aqui para não entrar naqueles jovens num país distante. Mas essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Nós temos que provar de alguma coisa, nós temos que aprender alguma coisa, nós temos que conviver com uma sociedade corrompida, onde tudo é corrompido. A política, a ciência, a educação, a saúde, o entretenimento, então nem se fala, tudo está corrompido, a política, né? Uma vergonha. Tudo, a religião, o mundo religioso corrompido. E nós temos que viver neste mundo para cumprir a nossa missão. Talvez é necessário manter algum contato com as pessoas deste mundo, procurar ter algum relacionamento com elas. Mas sabe, o problema é quando nós começamos a ficar tão à vontade nesse país, que nós começamos a amar, né? Suponha que você é um embaixador, está lá num país distante, e você começa a aprender a língua e alguns costumes e ter algum relacionamento para cumprir a sua missão de representar o seu país, mas você começa a amar aquele país, você começa a amar aqueles costumes, você se apaixona e você cria raízes ali. Agora você passa a não mais cumprir a sua missão e não mais representar o seu país, mas você está a favor daquele outro país. A sua atuação como embaixador ficará prejudicada se você se apaixona por aquele país. Se você se torna um grande amigo daquela nação e acaba se tornando inimigo da sua própria nação. Entende aqui essa parábola? Quando nós somos amigos deste mundo, nós somos amigos de Deus? Não. Quando nós estamos apaixonados por este mundo e pelas coisas que este mundo tem para nos oferecer, nós, ao mesmo tempo, podemos estar servindo a Deus e defendendo ou servindo a missão de representar a pátria celestial? É impossível. Nós já vimos, não podemos servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar outro, ou você vai obedecer um e aborrecer outro. Não dá para servir a Deus
e as riquezas, a Mamon. Por fim, acabaríamos nos tornando um traidor. Em vez de representar o nosso país, nós agiríamos como inimigo. E assim temos sido, eu e você, todas as vezes que nós amamos mais o mundo e as coisas que há no mundo, nos tornamos inimigos de Deus. E não podemos cumprir os propósitos de Deus desta maneira. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Como eu posso chegar às pessoas e propor reconciliação se eu estou vivendo como elas? Nas trevas, no pecado, amando as coisas que elas amam, praticando, agindo, buscando o que elas buscam. A Bíblia é muito clara que somos embaixadores. Neste breve tempo que temos, precisamos entender que esta terra não é o nosso lar. E, lamentavelmente, jovens, muitos têm sido traidores de Cristo. Como Judas, sabe? Como Judas. Eu gosto muito daquela passagem quando Judas vem. O Senhor Jesus está com os discípulos lá no jardim. E Judas diz, olha, aquele a quem eu beijar é este. Este é o Cristo, né? Este é Jesus. E um dos evangelhos conta que quando Judas chega para o Senhor Jesus, Cristo diz, amigo, a que vieste? Ali estava o traidor, mas Cristo ainda o tratava como um amigo. Cristo era verdadeiro amigo de Judas, Judas era o traidor. Sabe, jovens, e às vezes tem situações que a gente toma decisões e faz escolhas que parece que dá para ouvir Cristo dizendo, amigo, a que vieste hoje? Ele sabe tudo. Cristo conhece as nossas vidas. E quantas vezes eu me aproximei de Cristo em oração e parecia que eu estava ouvindo, amigo, a que vieste? Que haja em nós o desejo de nunca trair aquele que deu a sua vida por nós. E quando nós percebermos que temos feito isso em determinadas escolhas e decisões, que haja verdadeiro arrependimento e confissão e abandono de erro, de pecado naquele momento. Não amando o mundo e nem as coisas que há no mundo. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele, não deem espaço para o eu, para o ego, à custa da sua alma. Não deem lugar. Este mundo não é a nossa casa. Não se apegue a nada neste mundo. Nada. Não cultive, porque é temporário. É temporário. Quando você sabe que você vai passar um tempo em algum lugar, você não cria ali raízes, você
tenha esta percepção e esta convicção. 1 Coríntios 7:31, e nós já estamos caminhando para o fim, eu vou falar um pouquinho menos hoje. 1 Coríntios 7:31 diz: e os que se utilizam do mundo, falando para nós, né, mais uma vez, Paulo escrevendo ali aos Coríntios, mas tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Outra versão diz: os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente sem cair em apego, sem se apegar, sem se envolver, pois este mundo e tudo que ele contém há de passar. Nós precisamos usar algumas coisas, nós precisamos trabalhar, nós precisamos negociar, nós precisamos comprar e vender, nós precisamos sustentar as nossas famílias. Mas nós não precisamos nos apegar a nada, a nenhuma destas coisas. Porque nós estamos aqui de passagem. De passagem. Talvez nós podemos dizer que a vida nunca foi tão fácil, né? A vida nunca foi tão fácil para nós. Temos tantos recursos, temos tantas coisas que nos fascinam, que nos atraem, que se tornam desejo e ambição do nosso coração. E desse modo, assim fica fácil esquecer das verdades que Deus nos tem ensinado. Que a felicidade não está em ter, em possuir, em provar, em visitar. Mas a felicidade está em cumprir planos e propósitos de Deus em nossas vidas. 2 Coríntios 4:18 ainda diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O irmão Mário Machado, um fim de semana lá em Uberaba, ali no Beija-Flor, ele trouxe uma mensagem maravilhosa, e eu guardei as coisas invisíveis. Eu guardei essa frase no meu coração. As coisas invisíveis são mais reais e verdadeiras do que as visíveis. As coisas que eu não vejo, mas que eu sei que lá estão pela fé, são mais reais e verdadeiras do que aquelas que eu posso ver aqui. Como é bom contemplar o eterno. Como é bom, pela fé, perceber tudo aquilo que Deus fez por nós e o que Deus pode fazer através de nós. Porque a minha vida é breve. E porque este mundo não é o meu lar. Meu tempo aqui terminou. Que Deus nos abençoe em todas essas considerações e que você saiba dar o devido valor. A Bíblia fala, nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Não se engane. Você pode estar reunindo na comunhão de uma igreja local e ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E se assim for, você é um traidor. Porque a amizade com o mundo nos faz inimigos de Deus. E você não tem tempo para perder. A nossa vida é uma atribuição passageira. Que Deus nos abençoe. Amém.